seja o Senhor. Irmãos, nós estamos na nossa série de comunhões aos sábados, Casa do Deus Vivo, né? Lá de Timóteo, ok? E nós estamos ainda dentro do livro de Timóteo, apesar de ontem, né, já termos começado, o nosso irmão Esdras, a série de palavras sobre Mateus, né? Sobre o reino. E isso vai então ser o nosso próximo semestre. Nosso próximo semestre nós vamos ver Mateus. Mas ainda nós estamos concluindo o livro de Timóteo, tá? E dentro, né, desse momento que nós estamos vendo de Timóteo, também ainda temos falado sobre a volta do Senhor, né? O Senhor tem nos falado sobre isso, sobre esses momentos finais. Também o contexto que nós estamos vivendo, né, no mundo de hoje, tudo que está acontecendo, também são sinais da volta do Senhor. Então, dentro de todo esse contexto, o Senhor tem mostrado para nós, especialmente aqui, claro, nas palavras, nas mensagens, né, que o nosso irmão Pedro, nosso irmão Esdras tem falado, nosso irmão Miguel, André e tudo mais, né? Também no alimento diário, o Senhor tem falado muito, muito conosco, né? Trazendo-nos essa realidade, despertando-nos para a volta do Senhor, e ao mesmo tempo que tem falado de Timóteo, também tem falado sobre Apocalipse, né? Apocalipse não é um livro, não é uma carta para ter medo, tá? Não é um livro terrível para nós termos medo. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse não é uma coisa ruim. Apocalipse significa tirar o véu, desvendar Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Mas também, então, Apocalipse nos mostra o que vai acontecer no fim. João, ele viu as coisas que iriam acontecer. E aqui nós temos visto que, no final, o reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. Aleluia! Então a conclusão de Apocalipse é que o mundo finalmente passará a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E o mundo hoje, né, como nós temos visto as semanas anteriores, o mundo jaz no maligno. O mundo está sendo dominado pelo maligno. E por isso que existe tanta coisa ruim, tantas tragédias, e as pessoas às vezes falam: mas irmão, se Deus existe, por que acontece tanta coisa ruim? É justamente porque o mundo hoje, ele está controlado pelo maligno. Mas sobre todas as coisas, Deus, ele é o Senhor, ele é o soberano, ele é o Rei dos Reis, né? Então, apesar de hoje o diabo ter usurpado a terra e querer a destruição do homem, né? Deus, ele é o soberano sobre todas as coisas, ele reina de eternidade a eternidade. E nesse tempo, nesse período que nós estamos vivendo, cabe à igreja a função de introduzir o reino, de trazer o reino para a terra, de entregar o reino para Cristo. Amém? Então nós temos visto isso nas últimas semanas. Nós falamos sobre a noiva guerreira, né? Nós falamos sobre a guerreira. Nós falamos semana passada nessa sequência, sejam fortalecidos. E hoje nós chegamos à fortaleza de Sião. E os irmãos vão falar: irmão, o que é essa fortaleza de Sião, né? E o que é essa Sião aqui, né? Bom, como disse ano passada, esse é um dos capítulos desse livro, né? Um exército de vencedores. Se não me engano, acho que é o capítulo 3, né? O capítulo 3 que nós estamos vendo. Isso, capítulo 3. Justamente o título desse capítulo é A Fortaleza de Sião e o Descanso de Deus. E aqui, em Apocalipse 14, 1, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Então, eis o Cordeiro de Deus em pé sobre
o Monte Sião. E nesse Monte Sião, né, além do Cordeiro, estavam com ele 144.000, que eles tinham na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Tá? Então, na Bíblia, né, bem rapidamente, lá em Apocalipse, nós temos o Monte Sião, nós temos a conclusão, o fechamento de todas as coisas, nós temos o Monte Sião. E Sião, tá certo? Ele é o monte que lá no Antigo Testamento, né, com Davi, tá certo? Ali foi quase do lado ali foi construída a cidade de Jerusalém. Por isso, biblicamente, quando fala-se de Jerusalém, é meio sinônimo com Sião. Então, sempre que a Bíblia fala de Sião, também está falando de Jerusalém. Sião, Jerusalém, é a cidade de Deus. A cidade de Deus, Jerusalém, o lugar escolhido por Deus. Então, frequentemente é usado a mesma coisa como Sião. Por exemplo, ok? Rapidamente, Isaías capítulo 66. Isaías 66. Senhor Jesus. Amém? Espera um pouquinho. Amém. Okay. Senhor Jesus. Vamos voltar lá. Amém. Oh, amém. Ok. Vamos lá. Isaías capítulo 40. Errei, desculpe, irmãos. Ok. Isaías capítulo 40. Amém. Versículo 9. Amém. 49. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeiros e os levará no seio as que amamentam, ele guiará mansamente. Amém? Então, nós vemos aqui, tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Então, nós vamos sempre ver Sião relacionado ao lugar escolhido por Deus. Sião é a cidade de Deus, é Jerusalém. Agora sim, achei outro versículo, é o Isaías 66, né, que nós temos lido, versículo 7. Amém? Peraí. Isaías. É isso mesmo? Amém. Ok, isso. 7. Diz: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então, Sião, antes que desse a luz, deu à luz seus filhos. Antes que viesse as dores,
deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus. Então, Sião está relacionado com esse lugar escolhido por Deus. E aqui, todas as profecias, né, elas estão relacionadas a Sião. E aí a gente pensa, o que significa tudo isso? O que significa Sião? O que significa que o Senhor vai voltar para Sião? Né? Então, tudo isso é um pouquinho do que a gente vai mostrar hoje. Sião representa o lugar escolhido por Deus. E esse lugar escolhido por Deus representa a parte forte do povo de Deus, a parte forte da igreja. O povo de Deus, de um modo geral, ok? Existem muitas pessoas no povo de Deus, mas dentro do povo de Deus existe uma parte que é forte, que a Bíblia chama dos vencedores, que em Apocalipse também é chamado do filho varão. E essa parte forte, essa parte dos vencedores, essa parte do filho varão é a que vai contribuir, é a que vai fazer com que o plano de Deus se cumpra e o Senhor possa voltar. Apesar de a igreja, né, no Novo Testamento, a igreja como povo de Deus ser numerosa, serem numerosos, Deus precisa de uma parte forte. Isso é o que mostra também essa visão de Apocalipse capítulo 12. Lá fala de uma mulher que ela está vestida do sol, da lua, das estrelas, e ali representa todo o povo de Deus. Mas naquela visão de Apocalipse 12, fala que aquela mulher está grávida. E ela estando grávida, nasce dela um filho varão, que representa a parte forte da igreja. E por isso ali, naquela visão, o dragão, que é o diabo, ele quer devorar esse filho varão. Ele vem para atacar, para devorar o filho varão. Ele está esperando ali, por quê? Porque aquele filho varão é o que vai derrotar o diabo. Ele sabe derrotar o diabo. Ele sabe lutar contra o adversário. Por isso ele vai ali justamente para pegar ele, mas não consegue. Porque no momento que ele nasce, ele é arrebatado. Então essa visão mostra que a parte forte da igreja é aquela que sabe derrotar o inimigo. E ela é a arrebatada. E lá, quando ela é arrebatada, ela lança o diabo por terra. Então quem é isso? É a parte forte. Hoje, nesses tempos finais, o Senhor quer levantar um grupo de pessoas, a parte forte da igreja. Assim como nessa visão mostrou lá Sião, né, que é a parte forte. Aí você vê lá, que nós lemos Apocalipse 14, que estava naquele monte de Sião, o cordeiro em pé, e 144 mil, que representam os vencedores. Então, os vencedores estavam lá no monte Sião. E esses vencedores, eles saem do monte Sião. Amém? Ó Senhor Jesus. Está muito complicado? Um pouquinho. Mas é isso, né? Resumidamente, o que eu queria passar para vocês é que a parte forte da igreja está no Monte Sião, que é o lugar escolhido por Deus. Esse Monte Sião, né, depois vocês, quando vocês puderem, talvez alguma Bíblia de vocês tenha um mapinha, né? E é muito interessante porque a cidade de Jerusalém, ela era cercada, né, por muros, né, tá certo? Então tinha várias casas, as cidades eram cercadas, tinham muros. E bem no canto, né, na parte superior, tinha um lugar
também cercado, chamada Cidade de Davi. Ali era uma fortaleza. Ali estavam Davi, estavam os seus guerreiros. Era uma parte considerada inexpugnável. Como é que fala? Inexpugnável. Quer dizer, é uma parte que ninguém conseguia entrar. Antes de Davi tomar aquele lugar era controlado pelos jebuseus. Então aquela cidade era Jebus, né, contada pelos jebuseus. E aí, eles achavam assim, ninguém vai chegar até aqui. Ninguém consegue entrar nesse lugar. Era uma fortaleza. Era um lugar que ninguém conseguia derrotar. E eles estavam muito confiados. Mas Deus usou Davi. E eles conseguiram entrar pelo poço. Né? Eles conseguiram um jeito lá e entraram naquela fortaleza que ninguém conseguia entrar. E eles derrotaram os jebuseus. Então, agora Davi ficava naquele lugar e ele sabia o ponto fraco ali, né? Então ele vigiou aquele ponto fraco. Então chamou-se a Fortaleza de Sião. E um pouquinho para cima daquele lugar era o Monte Moriá. E o Monte Moriá é o lugar onde Abraão ofereceu Isaac, e é o lugar onde apareceu o anjo, onde Davi se arrependeu, e onde foi escolhido o lugar para construir o templo, o lugar escolhido por Deus. Tá? Desculpe, irmãos, que assim, é bastante informação, tá? Mas depois vocês olham com cuidado. Mas nós queremos, hoje aqui, trazer o significado espiritual de tudo isso. Porque a gente lê na Bíblia, né, muitos versículos que falam de Sião, e você fala, puxa, o que é Sião? Que lugar é esse? Né? Está lá em Apocalipse, está em Romanos, está em Hebreus 12, está em Romanos 14. O Senhor Jesus, ele se referiu várias vezes a esse lugar, né? Falando, vem a tua filha Sião, vem o teu filho montado num jumentinho, ó filha de Sião. E a gente fica, puxa, que lugar era esse? Então, quero mostrar para vocês. Sião era esse lugar, era um Monte Santo escolhido por Deus. Mas nesse Monte Santo, que era o lugar escolhido por Deus, havia um lugar mais específico, de onde vão sair os vencedores. Aqueles que proclamam, aqueles que vão declarar a vitória, que vão vencer o inimigo. E é isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos convocando para sermos a parte forte da igreja. Nós não podemos ser como aqueles que dizem, mas todos os cristãos fazem isso. Todos os irmãos fazem isso. É muita generalização, muito genérico isso. Todo mundo faz, né? Porque todo mundo faz, eu também vou fazer. O Senhor quer algo especial. Amém? E esse povo especial, o Senhor está fazendo um chamamento. E aqui a gente espera que um grupo de voluntários, amém, se apresente e se consagre para serem parte dos vencedores, para serem a parte forte da igreja. Amém? Muito bem. Então vamos agora, Cantares capítulo 6, versículos. Cantares, justamente antes de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 4 e também nós vamos ler o versículo 10. Amém. Muito bem. 6,4 diz, então aqui, Cantares é um livro muito romântico, mostra o amor
Salomão e a Sulamita, mas representa Deus e a sua noiva, Cristo e a igreja. E aqui Deus diz sobre a sua igreja, sobre a noiva, ok? Formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. A versão NAA diz assim: minha querida, você é bonita como Tirsa, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. E tem uma versão que diz, em vez de impressionante, fala que é terrível. Peraí, ela é bonita, encantadora, mas ela é terrível? Como assim ela é terrível? E sabe que aí eu fui olhar, e essa palavra impressionante, né, que na outra versão acho que falava que ela era o que mesmo? Formidável, formidável, impressionante. Ela realmente, a palavra hebraica, ela é de terror. Ela significa terror. E aí acho que talvez para amenizar as coisas, né, os tradutores acabaram colocando formidável, impressionante, né? Mas aqui mostra o seguinte, que a noiva, a amada de Deus, que é a igreja, ela é querida, ela é aprazível, ela é, né, nessa outra versão, bonita, encantadora. Então, a igreja é isso. A vida da igreja, irmãos, ela é bonita. Ela é encantadora. Ela é maravilhosa. Então, como noiva, a igreja é encantadora, bonita, maravilhosa e linda. E a gente precisa ver a igreja com esses olhos, que são os olhos de Deus. Os olhos de Deus olham aqui e falam assim: uau, que linda. Apesar de às vezes nós vermos defeitos, né? Às vezes nós vemos espinhos. Às vezes nós vemos alguns irmãos, algumas irmãs que para nós fazem coisas terríveis, que são terríveis, né? Mas, né, para Deus é lindo e maravilhoso, né? Mas também a igreja, ela não é só noiva. Ela não é só linda, perfumada, maravilhosa, adornada. Hã? Isso. Ela também é um exército. E como um exército, ela é terrível. Amém. Ela é terrível para o inimigo. Ela não é terrível para nós, mas ela é terrível para o inimigo. Então, a igreja que o Senhor quer é uma igreja linda, bonita, maravilhosa, encantadora, mas que ao mesmo tempo, para o inimigo, ela seja terrível. Que ela infunda no inimigo medo, terror. Que quando aqueles soldados, né, vocês já viram alguns filmes, né, antigos, quando tinha aquelas guerras dos romanos e tal, quando aquele exército se juntava, eles começavam a bater, né, nos escudos, a lança, era um negócio assim, assustador. Quando o inimigo, ele ouvia aquele barulho, aquelas trombetas, aquele tropé, o inimigo do outro lado tremia. E aqui ele diz, né, que é como, versículo 4, como é que é? Impressionante, terrível,
como um exército com bandeiras. Era como um exército que as bandeiras estão levantadas, tanto para ir para a guerra, como também significam bandeiras levantadas de comemoração por causa da vitória. No versículo 10. Quem é essa? 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, reluzente, brilhante, né? Sabe, é uma mulher brilhante, fulgurosa, né? Mas também, novamente, aquela palavra impressionante ali é terrível. Quem é essa que aparece como a alva do dia, bonita, pura, brilhante, mas que é terrível como um exército com bandeiras? O que significa tudo isso? Que nesse ponto, a igreja, ela amadureceu. Nesse ponto, a igreja, ela está atingindo a sua maturidade. Nós, como parte da igreja, nós nos alimentamos do Senhor. Como filhos de Deus, de maneira individual, eu como do Senhor, eu me alimento do Senhor, e eu sei que quando eu como e eu me alimento do Senhor, eu cresço. E quando eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Mas eu tenho uma grande preocupação, irmãos e irmãs, que é, em vez de nós estarmos amadurecendo, nós estarmos envelhecendo. O Senhor quer a maturidade espiritual, mas não a velhice espiritual. Nosso desejo é um desejo de desfrutar do Senhor, comer do Senhor, beber do Senhor, nos alimentar dele, como nós hoje também nós estamos aqui cantando e louvando o Senhor. E, puxa, irmãos, eu estava desfrutando, eu estava, né? Estava lá no terceiro céu, acho que estava lá no Monte Sião, adorando, cantando o cântico novo, assim. Irmãos, essa experiência é maravilhosa, a gente come do Senhor, nós temos um alimento diário, não é? Nós temos um alimento diário, nós temos a palavra de Deus, nós comemos do Senhor todos os dias. Maravilhoso. Mas nós precisamos entender e perceber que o nosso alimentar, o nosso comer, ele visa a maturidade. E a maturidade, como nós temos visto algumas vezes, nos leva a sair do egoísmo. Outro dia, escutei de um irmão, né? E esse irmão disse: agora eu vou cuidar de mim. Ele passou por uma doença, graças a Deus sobreviveu, mas depois de ter passado por isso, eu pensava, não, agora, né? Agora vai viver mais para o Senhor. Não, agora eu vou viver mais para mim. Nós estamos vivendo um momento assim. Como nós vimos lá, 2 Timóteo, né? 3. Nos últimos tempos, últimos dias, virão tempos perigosos. O que são esses tempos perigosos? As pessoas serão egoístas. Elas vão pensar só em si mesmas. Criança é assim, criança é egoísta. Mas quando a gente amadurece, a gente começa a pensar nos outros também. Não é descuidar de si, mas existe um equilíbrio. É também cuidar dos outros, é cuidar dos interesses de Deus.
E aqui nós vemos uma figura da igreja que é mostrada aqui no livro de Cantares, que ela está linda, ela está maravilhosa, ela está deslumbrante. Por quê? Porque ela cresceu, ela foi transformada. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. O Senhor está nos transformando e nos tornando lindos e maravilhosos. Mas, irmãos, ainda não somos. Tá? Então, como ainda não somos, aqui todos nós temos espinhos, nós temos caráter complicado, nós temos atritos entre nós, né? Nós temos ainda problemas, nós temos amarguras, nós temos feridas, uma série de coisas. Tá? Nós temos rugas ainda, tem manchas, tá certo? Mas, à medida que a gente permite que o Senhor trabalhe em nós, e o Senhor trabalha em nós, por um lado, é através de nós comermos dele, comermos da sua palavra, e nós o desfrutarmos. Maravilhoso. Mas também o Senhor trabalha em nós através das circunstâncias, através das situações. Ninguém consegue crescer e amadurecer somente, tá? Entendam bem o que eu estou falando, tá? Somente por ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Para sermos transformados, Deus, ele precisa levantar na nossa vida situações, circunstâncias, nos dar experiências. Nas experiências, nós experimentamos a palavra e nós aplicamos a palavra. Deus, além das circunstâncias, das experiências que nos faz passar, experiências difíceis, às vezes são experiências dolorosas, mas nessas experiências são os momentos que nós temos uma comunhão tão íntima com Deus e nós experimentamos o poder transformador do Senhor. E além das circunstâncias, Deus põe para nós pessoas. Gente, esposo, esposa, filhos, filhas, chefes, companheiros de trabalho, irmãos da igreja, cada pessoa. E todas essas pessoas nos ajudam a amadurecer, nos ajudam a crescer. Irmãos, por todas as circunstâncias, Deus está usando pessoas e circunstâncias para nos conformar à imagem de Cristo. Para que você e eu expressemos o Senhor. E quando Cristo é expressado em nós, as pessoas falam assim: que lindo! Que formoso! Né? A gente vê algo diferente em você. Sabe o que é isso, irmãos? Esse é o resultado da obra transformadora do Senhor em nós. Não é verdade? Nós temos, né, graças a Deus, hoje aqui, nosso irmão Pedro, né? Pedro bom ali. O Pedro passou por uma experiência muito difícil. Muito difícil. Né? Outro dia nós estávamos conversando aqui no final da reunião. Ele deu testemunho do milagre que Deus fez na vida dele. E ele está aqui, é um milagre do Senhor, né? E a igreja também orou por ele. Ele está muito consciente disso. Mas ele também não é o mesmo antes de e depois de. O Senhor ganhou mais o coração dele. Ele foi mais transformado. Ele cresceu. E hoje ele expressa mais o Senhor. A gente pode ver mais Cristo nele. Então, irmãos, todas as experiências que nós passamos, elas cooperam para o bem.
Amém? Cooperar para o meu bem não necessariamente é para que eu viva melhor, mas é para que eu me pareça mais com Cristo. E eu tenha a sua expressão, a sua imagem, o seu caráter. Então, essa mulher aqui, que representa a igreja, que está linda, maravilhosa, é porque ela passou por transformação. Mas não só ela passou por transformação, ela ficou linda, reluzente e maravilhosa. Agora, transformada, ela põe medo no inimigo. Aleluia! Ela é terrível. Quando o inimigo chega, ele treme. Fala assim, ó, com esse povo eu não posso. Com esses crentes eu não consigo. Porque esse agora é um exército. Irmãos, isso aqui é coletivo. Não tem exército de um homem só. Não tem Rambo aqui não. Não tem Schwarzenegger não. Irmão, não tem o exterminador do futuro. Não, irmão. Aqui é exército, é coletivo. A nossa força, né, o que a gente impõe medo no inimigo é nós estarmos juntos. Exército, aí quando você está no exército, você se sente seguro. Você pode estar numa guerra, você está no exército, mas se você, né, se perder da sua tropa, se você se perder da sua tropa, entendeu? Todo soldado é consciente disso. Que se ele se separar da sua tropa, se ele ficar sozinho, se ele ficar incomunicado, vai entrar um pavor nele. Ele vai se sentir desprotegido, vulnerável. Ele sabe, a segurança dele é estar na tropa. A segurança dele é estar no exército. Irmãos, nós somos parte desse exército. Por isso, juntos, nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos protegidos. E o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta o quê? Nos isolar. Ele quer nos separar. Viu? Fica longe. Fica longe. Ele te isola, te põe minhoca na cabeça para que você não esteja junto com os irmãos. Mas, irmãos, juntos nós estamos seguros. O inimigo teme, o inimigo foge. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, vamos concluir. Amém. Vamos. Na verdade, realmente teria muitos pontos, mas eu quero concluir, eu quero fazer uma coisa diferente hoje, né? Talvez, no final, abrir para alguns irmãos darem um pouco de testemunho, tá bom? Amém? Então, prepare o seu coração aí. Amém, Senhor Jesus. Vamos lá. Joel. Vamos voltar agora sim para Isaías 40. Isaías 40, que nós lemos, versículo 9. Amém. Olha lá. Que tal você ler? Vamos ler na NAA. NAA. Amém? Vamos lá. Vocês vão ler comigo. Amém? Vamos lá. Ó, boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Aleluia! Ó, Sião! Quem é esse Sião? Sião é essa parte forte da igreja, do povo de Deus. Você anuncia boas novas. Sobe nesse monte alto. Ó, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Irmãos, no próximo sábado,
próximo sábado, dia acho que 29 de agosto, né, haverá um evento, né, como tem acontecido, acho que a cada mês se chama Fábrica de Vencedores, onde irmãos e irmãs, e inicialmente começou com jovens saindo, né, em todas as cidades, em vários países ao mesmo tempo, saindo para orar pelas pessoas, pregar o evangelho, dizer para eles: posso orar por você? Posso orar por você? E aí, tem sido experiências maravilhosas, e nesse sábado isso vai acontecer novamente, dia 29. Então, inicialmente é para jovens, mas jovens no espírito, amém? Nós também queremos sair. Nós também podemos sair. Nós podemos sair e anunciar Deus para as pessoas, e falar do Senhor, e orar pelas pessoas. Se possível, né, nós vamos também até levar literatura para elas. E quando nós saímos, quando foi que nós saímos? Foi em junho, final de junho? Que nós saímos juntos aqui, né, com os irmãos, colocamos uma barraquinha lá na praça, começamos a orar pelas pessoas, tivemos experiências incríveis, né, maravilhosas, de pessoas que receberam oração, que foram tocadas. Se eles vão reunir ou não, isso é outra coisa. Mas nós devemos fazer uma coisa. Vamos subir no monte e nós vamos proclamar fortemente: eis aí o seu Deus. Eis aí o nosso Salvador. Então vamos pregar o evangelho. Vamos falar do Senhor. Anunciar boas novas. E quando nós fazemos isso, nós estamos levando o reino para as pessoas. Claro, irmãos, não é só no dia 29. Tá? Nós vamos fazer isso, nós precisamos fazer isso sempre. Né? Nós temos orado constantemente pelas pessoas. Esses dias, né? Nós estávamos, né, Helene, contratando um serviço, né, com uma pessoa, uma mulher, vendendo um produto para a gente. Ali fizemos, né, a negociação, e depois da negociação falamos: podemos orar por você? E ela falou assim, tipo, indo embora já, né? Sim, pode orar por mim. Não, nós queremos orar agora. Agora que nós vamos orar por você, né? Aí ela ficou meio assim, né? Então, vamos orar. Você está precisando de alguma coisa, algum assunto específico que ore? Sabe o que eu notei aqui? Muitas pessoas não falam e não querem falar que se estão passando por algum problema ou qualquer coisa. Ela falou: não, está tudo bem. Assim, ora por mim e está tudo bem. Quase todo mundo fala assim. Poucos se abrem. As pessoas às vezes são mais fechadas. E aí não tem problema. Né? Mas, quando nós começamos a orar, nós oramos por ela e tal. No final ela estava quebrantada e disse: olha, em todos esses anos trabalhando, nunca ninguém orou por mim. Primeira vez. Olha, isso, sim, não vai sair mais da minha memória. Esse dia está marcado, registrado. Ela falou: me sinto tão bem. Né? Ela falou: olha, eu estou leve. O que aconteceu comigo? Né? E sabe que depois nós tivemos um pequeno problema com relação, né, ao produto. Aí, eu assim, agora eu não posso ficar bravo com ela. Agora tem que orar por ela. Mas, graças a Deus, né? Tá dando tudo certo. Mas, irmãos, o Senhor, Ele
espera isso de nós. Uma igreja que está crescendo, está amadurecendo. Uma igreja que também, além de ser linda, maravilhosa, ela é guerreira. Guerreira não no sentido de atacar os outros, de atacar as pessoas, mas guerreira no sentido de atacar o inimigo. E agora sim nós vamos concluir com esse versículo, Efésios capítulo 6, que nós temos lido já algumas vezes. Amém? E eu acho que eu vou estar dentro dos meus 45 minutos. Amém? Efésios 6:10. 6:10 diz o seguinte. Amém. Quanto ao mais... vamos ler comigo, amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Olha só, nós compartilhamos isso algumas semanas atrás. Esse versículo a gente toma de forma individual, né? Seja forte, né? Vista-se da armadura de Deus. A gente pensa que a armadura aqui é individual. Não, mas aqui, Efésios está falando para a igreja. Então, isso aqui é a guerreira, né? É a noiva guerreira. Então, aqui, essa armadura é uma armadura coletiva. Também aplicamos de alguma forma individual, mas a gente tem que entender que isso aqui é coletivo. Agora, versículo 12. Como é que é a nossa luta? Vamos ler comigo? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Opa. Irmãos, nossa briga, a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é contra pessoas. Não é para brigar com ninguém. Amém? Nós somos exército, mas não para maltratar os irmãos. Não para segregar ninguém, não para desprezar ninguém, não para criticar ninguém, não para julgar ninguém. Os irmãos, as pessoas, nós estamos aqui para acolher, para incluir, para abraçar, para cuidar. A nossa luta, a nossa guerra, a nossa cara feia é para quem? Para os principados, para as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então, como igreja, como Sião, nós somos fortes contra o inimigo. Amém? Mas para Deus e para os irmãos, nós somos lindos e maravilhosos. Amém? Fala para quem está do seu lado, você se parece com Cristo. Você é lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa. Amém? Aleluia. Amém?